Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria seja no seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite de hoje ao Kairos Podcast, essa partilha, esse bate-papo, onde nós temos cada vez mais levado o amor de Deus através do testemunho, assim como a palavra nos ensina que a palavra conduz, mas o testemunho arrasta. Então, nesse bate-papo, nessa partilha, você pode ficar conosco até o final desse vídeo, você possa interagir, mandar suas perguntas e enviar também para aquelas pessoas que estão necessitadas mesmo de ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós essa noite de hoje. Quero já louvar e agradecer a Deus por toda a sua vida. Quero dar boas-vindas também ao nosso grande amigo da comunidade, Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, irmão. Tudo bem? Faz essa Glória para comunidade de Jesus. São Pentecoste aqui de Taubaté. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. A honra é minha, né? Não conhecia o local ainda, sabia da comunidade, sabia da casa, não conhecia o local, mas fiquei muito contente pelo trabalho que está sendo feito, né? Principalmente com o podcast, né? Que Deus possa levar através de muitos testemunhos a salvar almas, né? Porque são muitos testemunhos que podem chegar nas casas das pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Muitas vezes não vão em grupo de oração nada, ou em algum evento da igreja nada, mas num podcast chega dentro da casa e muitas vezes ajuda muitas pessoas, até salvar a vida de muitas pessoas, né? Sim. Pelo um testemunho. Às vezes a pessoa está sofrendo aquilo que a pessoa sofreu e o testemunho ele parece que dá aquela força, né? Assim, não tem jeito. Tem jeito. Com Deus tem jeito, né? Com Deus tudo tem jeito. Eu tô mais próximo aqui da sua boca e eu costumo dizer que eu aprendo muito mais do que qualquer um que está aqui nesse podcast, porque quantas histórias eu ouvi falar aqui, quantos Muitos, né? milagres, nossa, tremendo. Então, que Deus abençoe seus dias Amém. de hoje. Amém. Eu convido você também lá no Instagram, no Carols Podcast, nos seguir, buscar lá nas redes sociais, para que a gente possa cada vez mais avançar em evangelização, assim como o Carlos Kutz, né? Através das redes sociais, e o amor de Deus possa alcançar você aí na sua casa essa noite de hoje. Amém? Amém. Esse Kairos Podcast, esse bate-papo, é o Kairos, é o tempo da graça de Deus em nossas vidas, o tempo de Deus. Nós queremos saber um pouco como foi sua história de vida, seu testemunho, o cronos cronológico na sua infância, o pincelado aí pela juventude. Conta para nós, o pessoal quer saber. Então, eu tive uma infância bem tranquila, né? Vamos dizer assim, meu pai e minha mãe sempre foi de igreja, né? Sempre caminhei na igreja, vamos dizer assim, o básico do católico, né? É fazer a sua catequese, assim, na Santa Missa. Sempre meu pai e minha mãe ensinou isso. E sempre fui, eu acho que se eu me lembro, nunca faltei uma missa. Pensa. Mesmo assim, não sendo tão fervoroso, né? Aham. Mais assim, tradicionalista, porque o pai vai, a mãe vai, leva, incentiva, mas nunca, acho que eu nunca faltei, não me lembro de ter faltado uma missa, mesmo quando criança. Não sei quando eu não lembro, né? Aham. Quando meu pai levava, minha mãe levava, eu não lembro. Mas quando eu lembro, não lembro de ter faltado uma missa. Nem quando eu saio, vou para passeio, eu gasto para a igreja, porque eu tenho a Santa Missa no final de semana, não pode faltar, é o mais importante do que o passeio. Deus em primeiro lugar, né? Então eu fiz catequese, participei na igreja, participei do grupo de jovem, dei catequese, fui catequista, fui Você entrou lá em catequista. Taubaté mesmo. Taubaté, Aham. Taubaté, sempre em Legal. Taubaté. No caso, eu fui o único que tinha mais irmãos. Não, tem mais duas irmãs. É. Tem mais duas irmãs. E eu sou mais velho, Aham. né? Sou mais velho. E a caminhada minha foi essa. Eu não tenho, falar assim que eu tive problema na minha infância, graças a Deus, não tenho trauma nenhum da minha infância, como a gente atende muita oração, a gente vê muita criança traumatizada com situações com pais, geralmente tem problema com pai, É. infelizmente. E eu não tive isso, cara, eu tive pais que me ensinaram o que é certo. Se um dia eu fizer errado é porque a culpa é minha. Foi eu que busquei o que é errado. Porque Sim, meu pai ensinou o que é certo. Não tenho... E louvo a Deus pelo pai e mãe que ele me deu, sim. né? Rígido, firme, apanhei bastante, era muito peralta, mas valeu a pena, Aham. né? Hoje você não pode dar um tapa no filho e marcar processo, né? Hoje assim, é um absurdo. Eu antigamente, mano, ó, ia Chinelo no que- chinelo comia, havaiano comia, havaiano marmelo comia, mas valia a pena. Valeu a pena. A cada tapa da minha mãe, cada correção dela, do jeito dela, me valeu a pena, entendeu? Eu sou hoje que eu sou graças a ela. Ela é meu pai. Sim, eu vejo assim que você já foi criado aí já num berço católico, Um né? beijo católico. Mostrando aí o caminho, essa semente foi Sempre junto com plantada. o pai, dentro de casa, entendeu? Tenho muita amizade com o Por pai. isso é verdade, né? Porque é o que tem esse cuidar de Deus por você. Então, não, eu sempre, graças a Deus. Na minha infância foi assim, Sim. bem tranquila. Aham. Depois mudou um pouco, né?
Depois mudou um pouco, porque já viu, né? Passa aquela infância ali com o pai, com a mãe, aí você começa a ver adolescente. Adolescente é complicado, né? Adolescente é complicado, tem que tomar cuidado, porque os hormônios são a flor da pele, tudo muda, o corpo muda, tudo muda, vai mudando, e às vezes a gente acha que é dono de nós mesmos, né? Começa na adolescência, a gente vê isso. E todo mundo passa por essa fase, Sim. né? Acho que você passou por essa fase também, né? Adolescente é a raiz que sabe tudo, tem razão de tudo, e não escuta quem é mais experiente. É quebrar a cara. Aí tem que quebrar a cara, né? Porque na adolescência minha foi assim. Não, quando eu comecei a dar catequese, eu já era um pouco entrando nessa fase de adolescente, né? Mas depois que eu entrei no colégio, aí, aí pegou. Pegou porque convivência, outras amizades, entendeu? Aí aqui só missa, entendeu? Preceito, missa. Ah, Então a missa é importantíssimo para o católico, não pode faltar de jeito nenhum, deixar de comungar. Mas não é só a missa. Precisa de mais para caminhar. Precisa de mais. Eu falo porque na minha época de adolescente foi assim. Nunca deixei, como eu falei, nunca deixei na missa. Mas, irmão, quando eu entrei, comecei a ter umas amizades diferentes. Foi complicado, porque mexeu com a cabeça, sim. né? Eu estava naquela idade de transição, de adolescente para jovem. Então, eu queria conhecer algo novo Mostra um caminho que não conhecia até que então, né? não conhecia, entendeu? Outra realidade. Exatamente, tá ali no bar das asas da mãe, entendeu? Do pai. Agora, quando você sai pro mundo, e eu já tenho uma base. E mesmo assim, mas foi difícil, Uhum. né? Minha época de colégio foi muito difícil, aprontei demais. Sim. Minha mãe, eu acho que ela vê um podcast, ela vai assustar, porque ela não sabe. Ela não sabe metade do que eu fiz no meu colégio. Mas tudo induzido, Sim, é mesmo. sabe? Mas assim também, ó, você vê quando a base ela é fecunda, ela é forte, por mais que você faça as coisas erradas, você sempre está pensando, poxa, e meu pai e minha mãe? Né? Eu tive droga na minha cara na escola para usar, um amigo meu que usava. E você acha que, Algo incomoda, então, né? mas você acha que dentro de mim não batia aquele negócio assim, ó, como é que será a sensação, né? A curiosidade de querer de experimentar, porque os amigos falaram, não, aumenta aí, usa aí, e várias vezes na minha cabeça. Seu pai, sua mãe, minha mãe tinha problema na coluna, um monte de problema, doença, né? Um problema, né? Então, e ela trabalhava para pagar o meu colégio, eu não trabalhava. Era pago, era escola particular, entendeu? Então ela ralava para pagar o meu colégio, aí isso vinha na minha cabeça. Como que eu vou fazer um negócio desse? Minha mãe ralando para trabalhar, eu não trabalho, não pago nada, dão tudo para mim, como é que eu vou dar esse desgosto? Né? Por isso que eu não usei droga, senão eu acho que eu tinha entrado. Por ser induzido Sim, pelos amigos, que sim, também não tiveram uma base em Deus, não tiveram nada. Então a gente não pode julgar. sim. Entendeu? Mas quando você entra naquele meio, se você não tiver firme, irmão, É, é, é você difícil. já com esse olhar maduro, né, de pai, né, toda essa vivência, qual o conselho você deixaria para os pais, que muitas vezes, igual você falou, mostre todo o caminho, toda a direção a seguir, né, do ser cristão, mas falta muitas vezes o diálogo, né, conversar, ter um papo com o filho, para saber o que está acontecendo realmente, né, e qual conselho você deixaria em questão a isso? Então, os pais sempre fazer parte de tudo na vida dos filhos. De tudo. Né? Participar mesmo da vida dos filhos. Eu sempre estar conversando, não largar, sabe? Não soltar. Desde a vestimenta do filho até a educação, né? Não deixar. Eu estava vendo aqui agora mesmo, até falei para minha filha que veio comigo hoje. Parei ali, uma menininha da rua, da casa. Eu tenho muito olhar para essas coisas, né? A menina saía curtinha. Entendeu? Acho que não tem 7 anos, 6 anos. Criança, né? Criança. Parece bobeira? Parece, mas não é. É daí que começa. Ah, meu pai deixa, meu pai, entendeu? É mesmo que aquele pai que tá lá na bebedeira numa festa, o filho que é no copo, você já viu isso? No copo de cerveja do pai, ela molha a chupeta e dá na boca. Cara, o futuro alcoólatra, Isso né? existe, né, por Tá tanto, plantando um futuro alcoólatra. Ou então, são coisas que não podem. O demônio, ele pega brechas. Ele é astuto. Se a gente dá espaço, ele vai agir. Aonde ele vai pegar? Onde mais dói? Onde mais dói no pai? É o filho, cara. É o filho, onde mais dói. Por isso que hoje muito pai sofre. Mas muitas vezes por culpa própria do pai, né? Não olhou, não vigiou, não conversou, não teve diálogo, não ensinou o que é certo. Na minha filha, eu tentei ensinar tudo desde pequeno. Eu arrastava ela para grupo de oração, para retiro,
para tudo quanto é lugar. Hoje ela caminha, hoje ela gosta. Eu ensinei para ela. Eu gosto, né? Entendeu? Ela pegou gosto. Se ela desviar o caminho, e sempre eu vou estar aqui para ajudar. Mas a minha consciência vai estar tranquila, porque eu ensinei o que é certo. Eu ensinei o que é certo. E sempre eu estou de olho, sabe? Não dê. Ah, quer namorar? Não. Não é hora. Não, ainda não é hora. Espera amadurecer mais um pouco, espera mais um pouquinho para frente, espera fazer os seus Estudar 18 anos, primeiro. estudar, fazer entrar numa faculdade, ter mais maturidade. Aí sim. Se não, irmão, acontece como acontece aí para rua, a gente vê aí, né? Acaba namorando, acaba se envolvendo, Engravidando. aí grávida, vai sobrar para quem? Para o pai, aí atrapalha toda a vida da criança, né? Nossa, fala assim, ele veio conselho, né, recado, orientação para você, pai, você possa mesmo cuidar do seu filho de perto mesmo, tanto na parte espiritual quanto na parte social, escola, Escola, tudo. faculdade. Minha mãe olhava nota, olhava falta. Eu menti demais, cara. Teve uma vez que eu tinha 30 faltas no mês. Já viu isso? Um mês tem 30 dias. Eu tinha 30 faltas. Mas por que você tinha? Porque eu era de menor e na escola particular tinha que assinar boletim. Mas por que você tem 30 faltas? Porque a mãe é jogo duro. Meu pai é mais de boa. Mas minha mãe era dose, cara. Chegava junto, né? Chegava junto. Mas é necessário. Sim, Aí eu falei, não, mas eu não respondia chamada. Mentira, cara. Matava a aula. Matava a aula, ia para o baile, ia para. Nossa, outros caminhos. voltava tarde, e nem sabia, só que eu não sabia onde andava. Eu nunca levei problema para casa também. Isso eu tenho consciência. Nunca levei nada para eles resolver. O que eu fiz fora, eu resolvia. Nunca eles ficaram sabendo de nada, né? Das coisas erradas que eu fiz, nunca eles ficam sabendo. Mas, Uhum, irmão, eu não tive vício de droga, eu não tive vício de álcool, graças a Deus, justamente porque eu falei para meu pai e minha mãe, mas o problema era mulherada. uhum. Nossa, bagunça que você vivendo com mulherada. Que muitas vezes é mais difícil que drogas e bebida Não, vira um vício. viram isso. Vira um vício e vai depois até pior, Uhum. né? E o problema era esse, mulherada. E hoje eu falo que se hoje eu tô aqui sem, graças a Deus, bem, saúde, tranquilo, é porque Deus mesmo tinha um chamado na minha vida. Porque, cara, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, E muita. conta pra nós como que foi se desenrolar da sua vida após a juventude, você comentou da sua filha em casamento, família, e também o caroço aí, tempo de Deus na sua vida. Então, irmão, olha, casal, casei 3 vezes. Eu não sabia. Grande vida da Aí, ó. comunidade, eu não sabia desse tempo. Então, até assusta, né? 3 vezes, rapaz. Só pra você ver, o primeiro casamento, eu era muito imaturo. Comecei a namorar, tava no grupo de oração, começando no grupo de oração, caminhando no grupo de oração. Aí conheci uma pessoa, ela engravidou, tudo errado, porque veio do quê? Veio, eu tava começando o grupo de oração, mas ainda tava tudo machucado, tudo errado dentro de mim ainda, entendeu? Tudo errado dentro de mim ainda. Então não tinha aquela consciência, não tinha aquela maturidade, Uhum. a pessoa também não tinha. Aí, aquilo que eu falei, o que acontece? Ela engravidou, tive, né? Aí eu, sou responsável, não sei o que, já vão casar. Pior coisa que eu fiz, né? Não era a melhor solução naquele momento. Vamos casar, porque é responsável. Aí ela perdeu, na época, perdeu a criança antes do casamento. Aí eu fiquei naquela, porque daí comecei em psicólogo, um monte de coisa. E hoje eu nem sei, cara. Hoje eu tenho até dúvida se estava grávida mesmo. Porque quando ia no psicólogo, quem entrava era a mãe, não era eu. Eu ia junto para ficar fora, é a mãe que entrava. É errado. Então alguma coisa tá errada, é eu que tinha que entrar. Só que muito jovem ainda não tá Não, muito eu aceitei tudo, fui aceitando tudo, entendeu? Então, mas não precisa casar mais. Mas daí a pressão foi tanto, eu acabei casando. Acabei casando, morando na casa da sogra. Aí que não deu certo mesmo, entendeu? Porque intromete, cara, difícil, né? Muito difícil. Quando eu percebi que a mãe dela, na época, mandava nela, eu propus comprar uma casa, comprar essas coisas, para a gente sair de lá, entendeu? Nós tínhamos bastante coisa de tocar, guardada, porque eu ia no casamento. Aí ela falou que não tinha condições de comprar uma casa, que não sei o quê. Eu falei, que se eu for garantir, eu tiro o meu. Ela falou que o fundo de garantia dela era a segurança dela. Pô, a mulher que tá casada, é incomum, que é meu dela e ela é meu. Quando ela falou isso, acabou, aí eu já fiquei com o pé atrás. Aí eu comecei a escutar as conversas dela com a mãe, descobria tudo que a mãe manipulava ela. Aí eu falei, ou a gente sai, ou eu vou embora, aqui eu não fico mais. Aí ela escolheu ficar lá. Você não tá aguentando mais. Não tinha situação. Já teve o trauma da perda, se realmente aconteceu, Então, essa dificuldade. então eu não sabia nem como agir nisso. Aí eu fui embora pra cá, voltei pro meu quarto, na casa da minha mãe.
Fiquei 3 meses praticamente em depressão. Porque eu ficar pensando, não vou poder comungar mais. Já tinha conhecimento, já, Já né? tinha conhecimento. Ó, pra você ver como é que é a coisa, tá? Nome. Entendeu? Já Deus já tava mostrando. 3 meses. Aí comecei a pegar firme na renovação carismática. Fui no Padre Marlon. Quando era lá no Rosário ainda. Fervia, filho, porque naquela época tinha vigília. Hoje não tem vigília mais. Hoje é grupo de oração estendido. Né? Até meia-noite. Vigília até meia-noite. Tem grupo de oração estendido. Vigília a noite inteira. Amanhã termina com a Santa Missa. E lá tinha a noite inteira. E eu, a bicicletinha, cara. Pá, 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 pá. Caminhando, missa diária. Trabalhar de manhã, missa. À noite, final de semana. E arrastava um monte junto. A minha caminhada pegou firme assim. Isso eu casei em 2002 e separei em 2004. E até 2006, meio de 2006, foi uma caminhada assim intensa, uma intensa buscando. E eu fui aprendendo muito nisso aí. Deus foi modelando. Aí depois eu conheci a mãe da minha filha, tudo na internet, tudo errado, né? Esse negócio de bate-papo, tudo errado, gente. Não faça isso. Não vai conhecendo as pessoas pelo bater-papo, achando que, né? Não. Tem que conhecer pessoalmente. Esse negócio de bater-papo aí, cara, não funciona. Aí conheci a mãe dela, já começamos tudo errado também, né? Eu acho que o demônio também atrapalha a minha vida. Começou tudo errado, tudo errado. Não queria nem deixar você Ela, só. eu e ela, os Sabe dois. das nossas fraquezas que é o pai. Então, qual que é a minha fraqueza? Mulher, né? Que você comentou um pouco. Entendeu? Entendeu? Aí eu tinha um freio muito amigo meu que falava assim, de São José. Ele falava assim, ó, cuidado, espere Deus. Mas quem disse que eu escutei? Não escutei. Aí a minha filha engravidou, aí ela engravidou, que a minha filha está aqui. Também, aí fomos morar junto, podia casar lá na igreja, porque eu já tinha casado na igreja. Fomos tudo errado, irmão. Fomos morar junto, mas nunca deixei para fazer parte da congregação. Só que eu não conduzia, De comungar. não podia comungar, entendeu? Eu só comungava espiritualmente, mas Deus sabe fazer as coisas. Você vai entender por quê. Aí eu sofria demais quando eu ia na missa com a mãe dela, porque daí o que que eu fiz? Eu tinha um dinheiro guardado, fui lá, aluguei uma casa, comprei tudo dos móveis e fomos morar junto. Aí nasceu ela, e ela já tinha uma filha, a mãe dela. Aí começamos, e eu levava ela, arrastava na missa. A mãe dela já vai no mundão, não vai em missa, nada. Eu arrastava pra missa todo domingo. A mãe e ela pequenininha e a irmã dela. E aí, o que que eu comecei a perceber? Que toda vez que na comunhão, quando eu tinha a posição de comunhão, eu sentia uma vontade enorme. Aquilo que eu não sentia lá atrás, que eu podia, eu sentia ali. Sabe? Me fazia uma falta receber Jesus. Aí o padre passava perto de mim, eu tocava no manto. Toda vez. Eu ia tocava no manto do padre, que eu lembrava da mulher do fluxo de sangue, né? Se quer, a tua fé te curou, não foi alguma força saiu de mim, É. né? Então eu tocava ali, me dava força, que eu não podia comungar o corpo do Senhor, mas eu tocava naquele que é a pessoa de Cristo ali, Persona entendeu? Christian. A pessoa de Cristo, entendeu? E aquilo me dava força, e eu via as pessoas, aí comecei a ver as pessoas ir de qualquer jeito, irmão, para a filha de comunhão, e eu louco para ir, não podia, uma escolha minha, um erro meu, né? Foi tudo um erro meu, Consequência, né? consequência minha. E eu louco para comungar e não podia, e eu via pessoas indo assim, ó, sem aquele desejo, sem aquele, sabe, aquele é santo. A comunhão é coisa sagrada, santa. Você via que foi só por ir. Como eu fui várias vezes também, entendeu? Só por ir. Por preceito, vamos dizer assim, não sabendo o tamanho da importância que era a Sagrada Comunhão. Aí passou tempo, seu turno na vida, eu baguncei tanto na vida, fui, né, passei por situação difícil com a mãe dela, né, foi traição 2 vezes, me traiu, 2 vezes, uma e depois voltou, traiu de novo, eu, Você viu buscando irmão, recompensa. e olha, eu armei, isso aí eu acho que ela nem sabe, eu armei um esquema com a mãe dela na época, na segunda vez que ela entrou na bola comigo, que eu conhecia, porque eu trabalhei mais com 18 anos com dependência química, desde meus 18, 19 anos que eu comecei no grupo, e o grupo era para dependência química junto com o tio, Tio. entendeu? Eu tive aqui já no Junto, canal do podcast. Um então, abraço, ele, né? um grande abraço, né? A gente que fundou Renascer para a Vida praticamente, na época. Agora Aí, é comunidade de agora, como missão. comunidade. Aí eu peguei uma menina da esquina, que era usuária de droga, conheci todo mundo do bairro pesado. E falei, na época R$ 100 é dinheiro. Eu falei, R$ 100, você só quebra os dentes para mim. Foi isso aí, você só vai quebrar os dentes por R$ 100, você quebra desse banguela.
Desse jeito, e paguei 100 conto pra ele. Aí, cara, quando chegou a noite, irmão, 3 horas da manhã, daquele mesmo dia, o Frei me liga lá de São José, chegou numa missão. Filho, eu estava aqui na capela, o Senhor mostrou tudo que você planejou fazer. E isso, ele detalhou, ainda tem o valor. Eu vou falar com você, não faz isso. Não vale a pena. Você vai perder a sua alma. Não vale a pena. Nossa, quando ele foi falando, eu fui chorando. Porque aquilo não era eu, cara, não era eu. O inimigo estava me usando para fazer aquilo. Aí, para ressentimento, ódio da pessoa, raiva. Aí eu peguei aquilo e falei, nossa senhora, aí Deus falando comigo, não faz, não faz. Ele falando na voz dele. No mesmo instante que ele desligou, eu falei, eu não vou fazer mais. No mesmo instante, fui lá na esquina que eu sabia que ela estava lá e falei para ela, não faz, fica com 100 reais, não faz mais nada, eu não quero. Eu faço de graça, eu faço de graça. Falei, não, não faz mais, não vale a pena. Por mim, agora você não vai fazer. Quer dizer, claro que ia fazer por mim. Porque eu te contado o porquê. Aí ela não fez, ela, graças a Deus, não fez, entendeu? Mas foi uma coisa do demônio na minha vida isso aí. Se faz aquilo lá, podia ter me perdido, né, na caminhada. Era brecha. Brecha. Aí depois eu separei dela, cada um foi pro seu lado. Meu pai comecei a criar ela, a minha filha, por quê? Porque a mãe dela ia muito noitada e eu ficava com ela em casa. Deus é perfeito, irmão. Eu morava sozinho, tinha carro, moto. E eu podia, o demônio falava uma vez assim, ó, sai pra noite, você mora sozinho. Você gosta. Olha que você vê aqui no meu ouvido. Você gosta. Traz pra sua casa. Tá sozinho mesmo. Tá um monte. E a carne gritando. E a carne gritando. Aí Deus falava da calma, aguenta firme. Aguenta firme. Aí eu tacava um filme do São Padre Pio, tacava um filme de santo para assistir, 3 horas de um filme, 2 horas do outro, e passava aquele negócio, aquela luta comigo mesmo, sozinho dentro de casa. E eu não tinha coragem de levar ninguém dentro de casa, porque ela dormia na cama comigo, pequenininha. Respeitável. Não tinha coragem, falei, a cama é nossa. Não tenho coragem de levar ninguém em casa, e não levei ninguém em casa. Esse período que você morou sozinho, você teve toda essa oportunidade. Durou quanto tempo? 5 anos. 5 anos Eu eu fui entrar no corte que acompanhando 5 anos 5 anos cidade. naquela cidade. Que eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou dar 5 anos para o Senhor. Eu fiz um propósito com Deus em oração. Eu vou dar 5 anos. Esses 5 anos eu vou ser intenso. Vou ser intenso. Não quero mulher nenhuma. Vou renegar qualquer coisa. É só para o Senhor e criar minha menina. Esses 5 anos para cuidar da minha filha. Porque ela chega de errado, porque a mãe dela não tem juízo. Né? Até então, tinha juízo. Aí eu falei assim, eu vou cuidar dela. E foi o que eu fiz. Foi 5 anos. Eu tive, ó, o que mais bem na minha direção foi moças e moças bonitas. Eu abraçava a mulher no grupo de oração, porque eu era responsável por libertação. Então eu não podia errar, irmão. Eu não podia errar. Tem tudo um processo de carência, de Tudo. atentação, E outra, o que eu mais atendia era que mulher e com o mesmo problema que eu tinha. Aí ela contava tudo, sabe, o que fazia, carência. aquela carência, e eu naquela carência, eu falei assim, mas por que eu? Logo eu que tenho o mesmo problema. Aí Deus falou assim: você sabe por que você passou por tudo isso? Falou meu coração. É para você olhar para essa menina e ver o coração dela e a alma dela, não ver a casca dela. E não ver ela por fora, mas ver ela por dentro. Eu mandei para isso. Eu nunca vi em atendimento espiritual uma moça a beleza. Eu vi a beleza interior, dentro dela, o sofrimento dela. Isso que Deus me ensinou. Então até hoje é assim. Eu tento olhar a pessoa por dentro, tentar ver a cura e a libertação, tentar trazer através de Deus, porque eu não faço nada, é Deus quem faz. Através do meu chamado, do meu ministério, a libertação, porque é a coisa mais linda é a libertação da pessoa, a cura da pessoa, a mudança de vida da pessoa, né? Você vê, e eu nos meus conflitos, nas minhas lutas pessoais, e ó, caminhando 5 anos, grupo de oração, grupo retiro, pô, o povo falava assim, ah, chegou os caras. Era assim que nós chegávamos no local, chegou os caras, tinha que passar, puxava o pelo. Escreveu, você quer essa santidade. Mas vocês eram zombaria, viu? Vocês zombariam. Filho de Pitona. Né? Vocês eram zombaria. Mas era assim. Aconteceu com o Paulo, Começou muito, chegou na cidade. muita inveja,
Ah, sabe? A gente teve porque a gente pagava o preço. Era eu, o Filipinho e o Elton. já no Pentecostes, já, né? Não, Não. ainda não. Não, isso aí era no Renascer para a Vida com o gol. Gol, é? Lembra do gol? Lembro. Eu era responsável pelo gol também. Não existe mais. Lembro esse gol. Entendeu? Então, Filipinho, nossa. entendeu? Então, a gente caminhava nós ir para cima, meu, quanto atendimento, quanto. Nós vendo manifestação diabólica ainda assim que terrível. Esse Coisas assim que ninguém vê hoje. entra nesse detalhe, esse assunto, né? Até compartilhar com a gente. Você lembra assim, de algum testemunho, algum momento que você viveu sobrenatural, assim? Porque eu, particularmente, nunca vivi. Já vi algum tipo de carência, opressão, mas não já manifestação, né? Então, eu vivi, foi dois casos. Eu vi muita coisa. Mas esses dois casos que me marcou foi um primeiro foi uma menina, que eu fui ter a mãe dela, isso era 11 horas, 10 horas da manhã, a avó foi correndo em casa, que a menina estava transtornada em casa, eu podia ir lá ajudar, fazer uma oração para ela. Não tinha ninguém. E hoje, a renovação, ela ensina Que o não pode. ministério que não pode ir sozinho. Não pode sozinho de maneira alguma fazer atendimento. Mas 10 horas da manhã, quem que eu ia chamar? Não tinha quem. Todo mundo trabalhando aquele desespero da senhora. Eu falei, então eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, irmão, sem brincadeira nenhuma, a menina tava um palmo do chão. Um palmo do chão. Menina de 4 anos de idade. Um palmo no chão. O menino dos olhos dela não tinha, branquinha, espumando pra boca. Espumando pra boca. Eu fui falar com ela, fui pra tomar uma oração pra ela, ela andou de ré, assim, até o portão. De ré, descosta. Com, assim, sem encostar no chão. Atuando. Flutuando. Nunca Aí eu peguei e falei com autoridade, em nome de Jesus, vem aqui agora. E veio. E veio falando na minha frente, cuspiu em mim, quis me agredir. Eu peguei, estendi a mão, fiz oração para ela. Fiz oração, segurei mesmo, com uma força, viu a força que a menina tinha. Peguei, segurei ela, fiz oração e pedindo, clamando de uma misericórdia daquela alma. se tiver em Deus, aí você tudo Não, vai para se você não estiver preparado, nem vai, irmão. Nem vai. Nem vai fazer atendimento. Não, não tem como. Aí nessa uma, ela calmou, calmou, baixou, voltou o menino dos olhos, voltou. Aí ela pegou, chorou, cara, mas que dó, 4 anos. porque ela não é inocência. 4 anos de idade. Aí o que que eu fiz? Liguei pro Padre, exorcista. Eu falei, Padre, é o seguinte, tô com um caso assim, assim, assado. Ela falou assim, a mãe não tem um horário. Eu falei, eu vou com ela e vou sentar aí na porta da secretaria. Você vai atender. Que a coisa aqui não tá na minha alçada. É coisa, para exorcismo isso aqui. Aí quando eu falei que ele ia sentar, e eu ia mesmo Uhum. sentar lá, aí ele entrou em contato comigo, eu deixei meu telefone. 2 dias depois eu levei ela, pediu para levar, fez 7 sessões de exorcismo com a menina de 4 anos. 7 sessões. E sabe por que que a menina aconteceu isso com a menina? Porque a mãe perdeu o pai e foi no terreiro de macumba e fez macumba para o pai voltar, acabou pegando a menina. Acabou pegando a menina. Fica esse recado para você, sua orientação, tem buscado em outros lugares aquilo que a gente possa encontrar só em Deus, né? Só em Deus, só na cruz. Porque se for qualquer outro lugar, pode não pegar em você, mas pode pegar um querido seu. É o Filho, que dói, né? filho. Entendeu? 4 anos de idade, ou ele fez 7 sessões com a menina. E ele contou isso pra mim, que foi isso que a mãe fez, porque o demônio falou pra ele. O demônio falou pra ele na conversa, né? Não, no exorcismo. Porque o padre ele tem autoridade de conversar com o demônio, para exorcismo. Então foi 7. Isso foi um caso que foi assim, estrondoso. É uma coisa que é assustador. Uma menina de 4 anos. E o outro foi uma experiência que eu tive no Mística. Não sei se eu lembro, o retiro místico que a gente fez. Lá em casa eu fui fazendo oração, o povo tinha uns 10. E o pau do fervo. Oramos, 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 oramos. O cara fez um momentão de quase 3 horas de oração para esse retiro, que é a vida do santo. À noite eu fui dormir e eu morar sozinho. Isso no Renascer? Não. Isso eu tava no Renascer e no Gol. Aham. Renascer e no Gol. Eu precisava dos dois. Renascer na quarta e no Gol no sábado. Isso era uma quinta-feira. 3 horas da manhã, sempre 3 horas da manhã. Eu acordei, cara, do nada, olhei pra cima, assim, tava pretinho o teto do meu quarto. Preto, preto. Aí começou uma bola se mexer assim, ó, no preto, assim, ó. E meu corpo começou a sair. Parecia que eu senti meu corpo saindo da cama. Aí eu fiquei desesperado e eu não conseguia me mexer.
Isso aí só para quem viveu isso, não é uma coisa terrível. Comecei, eu subia assim, eu sabia, era na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça, mas aí eu vi que eu tava saindo da cama. E aquele negócio preto, eu não conseguia, ia travado, eu não conseguia virar de lado, só olhava assim, ó, como se tivesse uma jugular aqui, assim, ó, travado. Aí eu peguei muita fé, amo o Padre Pio demais, tem como meu santo devocional, São Padre Pio. Ele é meu intercessor, meu pai espiritual. Aí eu pedi, Nossa Senhora e ele, ajuda eu nesse combate, é combate, ajuda, me ajuda, põe a mão aqui, Padre Pio, intercede por mim a Deus, que não aconteça nada com a minha alma, não aconteça nada com o meu corpo. Do nada, cara, eu vi dentro da porta do meu quarto, aí até arrepio de falar. Eu não conseguia ver. Sobrenatural. Duas mãos colocaram no meu peito. Uma com uma luva e uma de uma mulher. E essas duas mãos abaixaram na cama, assim, ó. E aquilo que tava lá começou a fechar e fechou, uma vez só. Nisso eu apaguei, não vi mais nada, só acordei 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Eu tenho certeza que a mão Padre Pio e Nossa Senhora. Tenho certeza. Absoluta. Batalhas Eu só conto isso, irmão. Tô contando aqui, todo mundo vai escutar agora. Só contei isso para quem acredita. é que não Sabe? Para quem tem experiência de oração. Né? Pra que já viveu um sobrenatural na sua vida. Porque senão eu vou falar, isso é mentira. E não, eu vivi isso. Dentro da minha casa, sozinho. E a minha filha não estava esse dia comigo, eu estava sozinho dentro da minha casa. E fora outras coisas que aconteceram dentro da minha casa para me atormentar. Mas tudo vencido pela oração. E depois desses 5 anos, dessa caminhada intensa, né, muito entendimento, muita coisa, deu 5 anos, eu falei assim, ó, eu já estava com 20, com 37 anos. 5 anos, foi mais ou menos com 31 anos que eu fiz esse propósito com Deus, Aham. que eu separei da mãe dela na época. Aí eu falei, Senhor, tá na hora, eu quero uma decisão. Olha a minha oração, cara, sincera para Deus, como é que foi. Senhor, tá na hora. Ou eu vou ser um consagrado, um celibatário, Tá. e não tenho medo, tenho quase 20 anos de empresa, estava trabalhando quase 20 anos de empresa, eu deixo tudo. Mas eu tenho que ser claro e eu tenho uma filha para criar. O senhor sabe disso. Então vou precisar da providência. A minha oração para Deus foi desse jeito. Então eu preciso de uma, saber se o senhor me. Confronto mesmo, né? É, eu preciso, com Deus, eu preciso saber o que o senhor quer de mim. Que eu seja um celibatário ou que eu seja um pai de família que possa testemunhar a família, o que hoje não tem. Muito difícil ter hoje um testemunho de uma família de Deus que ora, que busca a Deus. Está na mão do Senhor, eu quero uma resposta, Deus. Eu preciso de uma resposta, não aguento mais. Já deu 5 anos. Isso foi 2016. 2011 que eu fiz o propósito. Eu não comecei a caminhar. Só que em 2013, no Retiro do Gol, eu fui buscar a Maria, que é minha esposa hoje, no serviço dela. E ela tinha um relacionamento todo conturbado. E eu comecei a orientar ela espiritualmente, que ela confiava em mim. E aí eu levei ela para o retiro, depois eu comecei a arrastar ela para grupo de oração, sabe? Levar ela para rezar mais. Levei o namorado dela na época também, para pouco na época, ela foi com ele. Mas assim, de oração espiritual mesmo, porque era um muito de Deus, tinha essa visão, tem essa visão de, muito de Deus. Aí o que aconteceu? Eu perdi meu celular, perdi meu chip, perdi tudo, comprei outro tudo novo. E então de contato dela mais, não sabia onde ela morava. Aí sumiu o contato dela. Aí quando eu fiz a oração em 2016, depois que eu fiz a oração, eu tava na fábrica na hora do almoço, e eu peguei, pá, liguei o celular. Adivinha o primeiro contato que apareceu Isso dela. dela. Mas como? Se o chip era diferente e era outro celular? Explica isso pra mim. Não tem Primeiro, explicação. não tem explicação. Na hora eu mandei, oi moça, tudo bem? Quanto tempo? E ela estava onde ela estava? Lá na Sacramentina, diante de Jesus, pedindo para o Senhor que colocasse uma pessoa de Deus na vida dela para orientar ela. E naquela hora eu mandei, oi, tudo bem, moça? Como é que você está? Quanto tempo? Ah, na hora ela viu que era de Deus. Daí ela começou a conversar comigo. Começar a partilhar o que estava sofrendo, papá. Encontrei com ela, fomos almoçar junto, e lá no almoço Deus mostrou tudo que ela estava passando. Eu falei tudo para ela. Tudo. Ela chorou, chorou, chorou. Aí ela começou, né? Eu fui orientando ela a caminhar, buscar Deus, que Deus ia ajudar ela. E nisso ela acabou separando do rapaz, né? O padre terminou o namoro e começou a gente sair. A gente saía como amigo mesmo. Só que um amigo diferente, ia pro shopping, para cinema, para cima para baixo, os eventos da igreja. Era essa a nossa saída. Aí eu comecei a falar assim, eu falei que, comecei, puf, será possível? Ela é 12 anos mais nova que eu.
Falei, será possível que, É a resposta de Deus? que a resposta de Deus, será que é isso que Deus quer? Pensei comigo. Aí eu falei assim, mas se eu não tentar, eu não vou saber Sim. se é ou não é. Falei, mas e se ela entender por lado errado? E fica Olha um que teoria, tempo. porque você é homem de Deus. Ela tem, por exemplo, se ela tem como homem de Deus, não tem nada a ver com o que eu estou pensando. Como que eu vou fazer? Mas Deus falou assim, tenta, tenta. Isso não dentro do cinema. Eu peguei, coloquei a mão em cima dela. Ela deixou, na mão dela. Opa. Aí depois eu peguei, opa, vamos comer alguma coisa. Aí eu fui no Charming Box. Como não tinha ninguém, irmão, na Taubaté. Não tinha ninguém, só nós dois chegando no Charming Box. Aí isso aí eu comecei a escutar ela. Escutar ela. Ela foi partilhando toda a vida dela. Vai tirar tudo da vida dela. Tudo da vida dela. Eu só caçando, fazendo pergunta e caçando na boca. Aí no final, que eu já tinha falado no meu coração. Eu falei assim, ô, Maria, eu tenho uma proposta para você, mas eu quero que você reze. Eu quero que você reze mesmo, não quero a resposta agora, quero que você reze. Eu quero namorar com você. Ela ficou parada olhando pra mim assim, ó, não sabia o que falava. Eu falei, não precisa ficar assustado. Se Deus não confirmar no seu coração, tá tudo certo, coisa do mesmo jeito, como amigo, tranquilo. Mas porque eu não quero perder a oportunidade, se for a vontade de Deus, eu não quero errar. Uhum. Porque eu já errei muito. E nesse meio termo, eu entrei com um processo canônico para anular meu casamento. Sim. Que é uma coisa bem complicada, que é É moral. complicado, mas a igreja é mãe, viu? A Uhum. igreja é mãe. E não é assim simples assim, não. É um tribunal Sim, eclesiástico. a gente já teve um episódio falando sobre isso, né? É um tribunal eclesiástico, o negócio é tenso. É, É tenso, eu participei aconteceu mais de 2 anos ainda para Aparecido, quase todo mês. sobre audiência. E foi dado como, sabe como foi anulo meu casamento? Por imaturidade. Mas é a mão de Deus aí. Aí eu peguei, ela falou, quando ela saiu fora do Shining Block, ela me deu um abraço. Falei, é sim. No abraço dela, é sim, mas não falei nada. Eu peguei aquele ossinho que dá lá, de chinês, não acredito que é negócio, não, irmão. Essas coisas eu não acredito, não. Mas aqui deu, fiquei no bolso, e ela pegou e enfiou no bolso. Aí quando chegou lá em casa, eu quebrei o osso, estava escrito assim, ó, aquilo que você queria chegou. Aí no dela lá, ela mandou mensagem, irmão do céu, você viu que estava no papelzinho? Chinês. No papelzinho do chinês, né? Que estava no papelzinho? Aí eu falei assim, não, eu vi o que está aqui que já me impactou. Ela falou, e eu aqui, ó, a sua oração foi atendida. O dela saiu. Era pra ser, então. Pode ver, ó. Aí eu falei, dei 5 dias para ela. Chegou 1, 2, 3, 4 e nada. Eu falei assim, mas isso não tem nada a ver. Aí quando que dia eu chamou para Santa Terezinha. Tinha uma missa. Chegou lá, uma missa, pegou na minha mão, eu falei, agora vai dar certo. Saiu da missa, ela sentou comigo e falou assim, olha, não tem nada contra a diferença de idade, sou 12 anos mais velho, não tem problema com você ter filha, nada. Só tem um problema, que uma semana antes eu tinha feito um propósito que eu não ia beijar ninguém, isso é em maio. Ninguém até dezembro. Você, você topa? Eu esperei 5 anos e eles Não, esperaram. eu falei assim, pra mim tudo é difícil, minha irmã. Pra mim tudo é difícil. Topo. Demorou. Olha Pronto. pra ver como Deus fez. Qual que é a minha fraqueza? Sexualidade. Qual que era a dela? Sexualidade. O que Deus fez? Pôs um propósito, que ela segue a risca, ela é fiel no propósito, para que nós dois nos conhecesse por dentro, não por fora. Entende? Então, É o que muito namoro hoje em dia peca nisso, né? infelizmente, hoje não tem namoro santo mais. Aí eu experimentei que era namoro santo, que era só beijinho no rosto e muita conversa, mas muito assunto. Então eu comecei a amar ela por dentro. Começou no casamento, né? Hoje faz diferença. Que teve o quê? O diálogo, a conversa. E hoje não tem. Hoje vai tudo, outra trapaça, pula as etapas. Aí depois dá um casamento aí, tudo, né? Sabe? Tudo estragado, tudo difícil, dá muita separação. Por quê? Porque começou tudo errado. E isso não começou com nós. E foi durante 6 meses. Aí que tá a coisa. Quando chegou em novembro não, outubro, setembro, que era a Quaresma São Miguel. Uhum. Eu fui lá no Patequinho. Tequinha. Patequinho, é uma benção do sacerdote. Uma Trazer ele benção. aqui o ano que vem no podcast. Então, uma benção. Tem Fui história. nele, porque eu tinha amizade muito com ele, de entrar dentro da casa dele e conversar com ele, né, com os meninos na época. Aí foi eu, ela e mais dois casal. Foi a final, início do final da quaresma. Aí tem uma canção nova na casa dele. Aí os casal falaram, vamos pra casa dele conversar um pouquinho. Eu falei, cara, não vou lá não. Ele tá com visita, é chato chegar lá.
Não, encheram tanto que eu acabei indo. Aí eu bati lá e saiu. Bati, né? Não falando e batindo. Aí ficou olhando pra nós assim. Daí eu falei, pá, desculpa, sei que o senhor tá com visita. Falei, mas vocês também são visita. A diferença, né? É. Vocês também são visita. Nessa Maria, ele ficou olhando pra mim e pra Maria. E eu falei, ih, rapaz, aí tem coisa, hein? Ficou olhando pra mim e pra Maria. Aí falou, filho, nem olhou pros dois casal. Quanto tempo você tem de namoro? Aí eu falei, pá, tem 4 meses. Aí ele falou, ah, tá. Aí ele ficou olhando e falou, pode marcar. Aí eu falei, pode marcar o quê? Eu falei, pode marcar o quê? Ele falou assim, pode marcar o casamento. Casamento? Nossa, mas pra que doido, eu fiquei gelado. Ela já começou a chorar. A mulher, né? É. Começou a chorar, já começou a chorar. Aí eu peguei ela e falou assim, não, é que eu tava passando com o Santíssimo na hora da missa, e quando eu passei atrás de vocês dois, eu vi vocês dois de noivo. Aí pode marcar. Daí ainda falou pra ela assim, filho, você tem um sonho de casar numa igreja lá em Taubaté. Isso era lá em São Luís Paraitinga que tava. Lá em Taubaté. Você pode ir e marca no dia 12, no dia 13 de maio. De Nossa Senhora de Fátima. De Nossa Senhora de Fátima, e era a canonização dos pastorinhos. 13 de maio. Pode ir marcar que a data é sua. Eu falei, nossa, cara, mas tá muito em cima. Isso era começo de outubro, né? Final de setembro, outubro. Não tem dinheiro aí pra ter minhas coisas, você não confia na Providência? Nossa, vamos dar pra minha cara, fica quietinho na hora, né? Falou isso pra ela, vai lá que a data é sua. Ele falou, você não vai faltar e não vai sobrar e não vai faltar nada. Ela foi lá na segunda-feira, a mulher já viu, né? Foi fazer uma amostra, falou, ó, vou ver lá no Sagrada Família na Independência. Falou, não, vou ver, mas é certeza não tem. De meio das noivas, Aham. em cima da hora, tá? Ela foi lá, ela veio com o livro na mão assim, e falou assim, olha, pega porque é seu, é presente de Deus, porque é o único dia que não tem casamento nenhum marcado. É o único, Dia 13. no dia 13. E ela marcou, e só foi o único casamento daquele dia que celebrou foi o Padre aqui. Foi o Padre que celebrou o nosso casamento. Daí foi naquele dia, foi a renovação mais em peso. Foi 2 horas de celebração, oração em língua. Só de ver que Sobrenatural. coisa sobrenatural. Óbvio que eu falo, tudo por Deus, irmãos. Sim. Então, deixa um conselho. Espera em Deus e ele tudo fará. Espera em Deus, não tenha pressa. Tô ficando velho, eu tinha 37 anos, meu filho. Tá? Eu nunca pensei que estou ficando velho. Eu só falei com Deus daquela forma porque eu já tinha falado há 5 anos atrás desse jeito. Aí eu fui falar com ele dessa forma, porque ele é meu amigo. Eu falei com ele como amigo, como pai e amigo. E ele me respondeu, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa que caminha comigo, né? Que cuida bem da minha filha, que se dão bem, as duas. Então, eu queria mais o quê? Né? No meu ministério, irmão, e eu vou falar uma coisa. Eu, a gente sempre tem as nossas lutas, mas ele é tão perfeito que saiu minha nulidade de casamento. E logo depois eu marquei meu casamento com ela. Rápido é, por Rápido, incrível que pareça. rápido, Eu já vi história que rápido. Só mexeu, que cara. sabe o que aconteceu? Eu estava lá em Aparecida e eu precisava, para pegar, saiu a minha nulidade, mas estava vetado, não podia casar. Por como eu tinha dado como imaturidade, eu tinha que passar no psicólogo da igreja. Só que o psicólogo era lá em São José e tinha que ser junto com ela, porque eu já tinha casamento marcado com ela. Nossa. Sorte que ela foi comigo. E ela foi comigo, de lá nós fomos direto para São José. Aí cheguei lá, a moça entrou, a psicóloga comigo, e deu um papel na mão da Maria e falou assim, ó, escreve quem é o Carlos Eduardo para você. Aí quando chegou no final da conversa, né, de tudo que ela perguntou, ela falou para mim assim, ó, vai daqui 3 dias lá que você vai tirar, você já pode casar, vou tirar o veto. Tu vê assim que a igreja consegue ainda o cuidado O com cada um de nós, né? cuidado, pra ver, não foi assim, eu tive que ir lá ainda, É justiça, entendeu? mano, é o Não, cuidado. cuidado, porque ela analisou, ela viu que não houve casamento naquele primeiro casamento meu. Não houve verdade. Fica um pouco forçado, é sobra, né? Você não Você influenciar. viu tudo, entendeu? Foi tudo assim, muito pressão em cima de uma pessoa de 20 anos. Uhum. 20 anos. Então é muito novo. Nunca tinha passado por aquilo, entendeu? Então foi bom, foi complicado. Mas tudo tem um porquê de Deus. Deus me ensinou em cada fase uma coisa nova. Para Aham. chegar hoje, né, do jeito né, onde, no chamado que eu tenho hoje. E Uhum. hoje eu faço, né, eu casei com a Maria, hoje estou 9 anos casado, tenho as minhas dificuldades. Tive um tapa de Deus há 3 meses atrás, mas foi violento demais, cara. Um tapa, uma cura. Eu tive uma cura, mas uma cura
Porque eu não tinha, esse era uma das minhas lutas pessoal, eu não sou santo, irmão. Às vezes eu cobrava de mim mesmo, Senhor, mas Senhor manda essa pessoa comigo, eu tenho tanta dificuldade em tanta coisa. Mas Deus assim, ó, de soco, cara, de soco, junto com a minha esposa. Foi muito, assim, uma coisa muito triste para mim. Mas eu fui curado naquele momento. Hoje, olha, E quantos anos de caminhada e quantos anos? né? Quantos anos para ser curado agora, cara? 3 meses atrás, numa situação que era a minha luta pessoal. Mas levei um encontrão, Deus falou assim, agora, filho, vai o racha. E foi dessa forma. E eu fui na missa logo depois, eu olhei porque eu sou ministro ainda, de Eucaristia. Aí eu olhei para Jesus, assim, eu estava de ministro, ele falou assim, eu estava baixado com vergonha de mim mesmo, tá, cara? Vergonha de mim mesmo. Aí como ministro, hein? Vergonha. Jesus falou no meu coração, olha para cima. Aí eu olhei, o padre estava com ele erguido e falou assim, ó, eu não quero você olhando para baixo, quero você olhando para cima. O que passou, passou. E eu preciso de você. Desse jeito, na Santa Missa. Na Santa Missa, a experiência que eu tive com o Senhor Eucarístico. Aí, por outro lado, mas vou ter coração reluzente. Sumiu aquela tristeza, sumiu tudo. E eu fiquei tranquilo, sabe, em paz. Fui curado. Não posso falar que eu tenho alguma coisa de ser curado, eu não sinto. Porque o que eu precisava, eu tive naquele momento. Foi curado, liberto totalmente. Para servir a Deus mesmo, Glória, a mais glória do que eu já seja Deus. fazia. Glória a Deus, né? É Deus. Deus. É Deus. Aí depois que eu voltando no casei, comecei a participar, o Júnior apareceu do nada. Uhum. O carisma da comunidade, que é a nossa comunidade, né? Hoje aqui, ó, isso aqui é o nosso sinal, que é a cruz e o fogo, né? O fogo de Pentecostes. Deixa eu contar na câmera aqui, O, explica um pouco para nós. o fogo de Pentecostes é através da cruz. Porque é na cruz que nasce o Pentecostes, né? Nasce a igreja. E depois o Pentecostes atualiza, né? E qual o carisma, palavra fundante? A palavra fundada é Isaías 61, que é o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção, me levou a enviar boa nova para os humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar os cativos da redenção e aos prisioneiros a liberdade, e a proclamar o ano de graça da parte do Senhor. Esta é a palavra fundante, Isaías 61. E o carisma é preparar a noiva, a igreja, para a volta do Cordeiro, Aleluia. né? Através do quê? Do fogo perene de Pentecostes. Uhum. Essa é a nossa missão, levar esse fogo aonde não tem mais, né? Acender essa chama de santidade, de crescer santo. Sim. Como eu tenho vontade, irmão, de ver jovem santo. Como eu tenho vontade quando eu vejo os jovens buscando, eu fico louco, cara. Porque eu vejo santidade ali, eu falo, tem que vestir, tem que levar, a experimentar algo Sim. novo, Né? né? Aquilo que eu sinto, ele sentir também, esse batismo verdadeiro. Muitas vezes Não falta. com Meu irmão, não dá funcionamento. para viver, não dá para viver, no mais ou menos. Não dá para viver assim, só de experiência assim, não sobrenatural, mas só experiência assim de momento. De retiro, de É, culto, de não, tradição. não. Como que você sente Deus e você vê que você é batizado? Eu servindo na Santa Missa, eu servindo na igreja, ajudando a igreja, querendo estar dentro da igreja, ajudando o grupo de oração, pregando, fazendo qual seja o chamado. É isso que sustenta a nossa fé e que dá alegria no coração. Não esse mundão aí. Esse mundão eu experimentei demais e não vale a pena. Não vale, é só A perder. gente tem um testemunho que se falava na pregação que colocou um adesivo no, acho que era um golzinho. Não, gol, tinha um gol. É, Por hoje não, né? aquilo lá foi uma coisa de Deus tremenda. Eu fui lá na Canção Nova, com um golzinho que eu tinha, todo preto, branco, vi todo preto. Pô, que adesivo da hora, pega ele. Só que eu não vi aquilo. Aí pega ele, bem grandão atrás, pega ele. Rapaz, toda vez que eu ia fazer coisa errada, eu olhava aquilo lá e falei, não vai. Vou montar, né? Se eu for lá no motel, os caras vão conhecer meu carro lá, porque meu carro estava manjado já pelo aquele baita pegaina atrás. Então eu não fui várias vezes em motel na época por causa do carro. Eu não carreguei, fiz coisa errada dentro do carro, né? Como muitos fazem, por causa daquele adesivo. Parece bobeira, mas foi Deus que mandou colocar no carro. Aquele adesivo. E eu tenho certeza. Todo mundo sabia, o carro dele tá lá atrás, o carro dele tá sei na onde, já sabia onde tá meu carro. Porque é difícil ver alguém com um golzinho branco, tudo fumê o carro, um baita pegamento branco. Por hoje eu não quero mais pecar. Nossa Senhora. Que luta, rapaz. É Difícil. Marcado. Foi marcado. Esse carro aí foi marcado. Que foi Deus. Sim. É Deus preparando, irmão. Hoje eu vejo que tudo na minha vida foi Deus que preparou. Mesmo a minha escolha, ó, aquela palavra que fala assim, de todo modo Deus tinha um bem maior. E é pura verdade. De tudo que você passou de mal, começa a olhar lá se não tem alguma coisa que Deus quis ensinar você lá.
algum ensinamento ele deu lá para você levar para sua vida inteira. E eu tenho de tudo, toda a fase da minha vida que eu passei dificuldade, né? Tanto no primeiro casamento, depois que eu amiguei, depois que eu separei, dos 5 anos que eu vivi para Deus, tudo Deus me ensinou algo. E essa função eu trago hoje. Para falar para o jovem, vive em santidade, Uhum. viva um namoro santo, entendeu? Porque é o mais certo é um namoro santo, vai dar um casamento santo, né? Um diálogo, né? Queira ser santo, pai e mãe converse com os filhos, né? Assim como conversa demais com a minha menina, ela sabe disso. Entendeu? Então, porque ela fica lá e cai, então tem que conversar muito com ela, viu? Porque lá é um jeito, aqui é um outro. Quero agradecer já a Larissa que mandou uma pergunta para a gente. Como foi sua primeira experiência no Ministério de Cura e Libertação? Claro, né, a formação, todo o preparo, mas você lembra o momento que você foi servido pela primeira vez? Algo assim? Então, da cura e libertação foi assim, eu tava fazendo, eu tinha medo do demônio, mas andava de mão dada com o demônio, né? Só que eu não sabia, mas tinha medo. Aí no culto de oração, o cara manifestou do meu lado, segurando a minha mão. Ele quase esmagou a minha mão. Quase esmagou a minha mão. E eu tremendo, com medo, rapaz, o que que é isso, cara? Que é isso? Eu queria soltar na mão e não conseguia, porque o cara travou a minha mão. E eu fiquei, não, vou aguentar firme, aguenta firme. Aí fiquei segurando desse jeito, até engraçado, eu não consegui segurar ele tremendo. Segurando a mão dele ali, e ele manifestando, aí outras pessoas mais experientes da época veio, e começou a orar para ele, e não largou da minha mão. Não largou da minha mão. E não conseguiu correr, fazer nada, segurando a minha mão. Quase largou meus dedos, a força que a pessoa tá. Depois daquela Já tinha experiência, conhecimento que já era, já, não, eu né? sabia que era demônio, porque aquilo lá não era normal. Não era normal, porque eu já estava começando a caminhar com duração. Hum. Se fosse no mundão, eu falava, o cara tá muito louco de droga. Né? Mas não era. Eu sabia que era espiritual. Só que eu tinha medo. Nossa Senhora. Mas sabe que eu estava lá. Eu amarrava tudo aqui, como é que Deus é. Olha onde ele foi me levar. Aí eu já tinha chamado de propósito de Deus nisso. Aí depois disso eu fui falando, gente do céu. Aí eu fiquei com dó do rapaz voltou, eu chorar, papapá, papá. Eu fiquei com dó aí, com o coração contrito por causa do rapaz, daquele jeito. Aí surgiu um convite de um amigo meu, vamos fazer uma formação pela renovação de libertação? Tá, vamos. Tô começando com tudo curioso, né? Vamos. E fui. Aí eu comecei a gostar, com uma informação que gostei, fui na outra caminhada, e eu comecei a ver um monte de coisa daí. Aham. Naquela época, o demônio manifestar hoje. Hoje o povo não tem fé. Por isso que o demônio não manifesta. Ele bagunça no meio ali e não manifesta. Por quê? Mudou a Porque estratégia. hoje o povo não reza mais em língua, não mantém. A única oração que ele não conhece é em línguas. Ele não sabe. Por isso que na época lá, o povo fervia em oração em língua, ele manifestava naquela hora. Uma oração mecânica em língua. Entendeu? Ó, Mesmo. eu atendi uma pessoa, comecei a rezar Pai Nosso, Ave Maria, falei, isso eu sei. Isso eu sei rezar, falou assim pra mim assim. Isso eu sei orar, eu era anjo de luz, falou assim pra mim. Eu era anjo de luz, aí eu sei. Eu ficava diante dele, você é fraco, desse jeito. Então, a experiência que eu tive foi, a primeira experiência foi essa. Eu comecei a fazer a formação e comecei a caminhar. Aí encontrei, né, uma turma boa também, o Everton, o Felipinho, que já estava naquela pegada, naquilo. Ah, rapaz, aí o negócio fluiu. Aí não tinha demônio para nós, porque aí começou a sentir São Bento, Padre Pio, só cara ruim. Aham. Tá? Só cara ruim. Só cara Dia que ruim. Então, aí, ó, eu assistindo um filme de São Padre Pio 3 vezes um dia. É 3 horas de filme. tá Cedo, aprender, à né? tarde e à noite. Fechamos à noite. Aí depois eu em casa sozinho, eu só assisti toda noite. E eu assisti, ficou todos os filmes do filme assisti. Todos. Sozinho, em casa. Perdi aquele medo. Depois dessa experiência que eu tive de quase uma mão, e comecei a buscar, conhecer. Li Suma Demoníaca. Eu li sobre a Suma Demoníaca. É, Se eu pode falar. pudesse fazer demonologia, eu ia querer fazer demonologia. Entendeu? Porque é uma área que tá, eu assim, vou dizer assim, eu gosto. Tá enraizado. Está enraizado. Eu gosto dessa área. Hoje eu prego a palavra porque Deus fala, quando você é fiel ao pouco, ele vai confiar mais, né? Hoje eu prego, mas é essa área que eu gosto de ver a libertação da pessoa, o menino perder para Deus. É isso que eu gosto. Perder para Deus porque ele perdeu eu para Deus, né? Eu estava na mão dele e Deus foi lá e me tirou. Então eu Amém. tenho a obrigação de fazer o mesmo, Hum. né? De ir lá e tirar as almas da mão do demônio, Amém. né? E não tem força sobre nós, nenhum. Quando você tem autoridade, ele tem medo.
Tem que ter autoridade. Vida reta e autoridade. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pelo seu filho nessa noite de hoje, né? Nesse Amém. bate-papo, nesse Kairos, né? Vamos marcar uma outra hora para você trazer uma história É pra muita gente, coisa, né? muita coisa. É muita A segunda coisa. parte só de experiência aí da renovação. Sim. Você lembra, assim, um encontro que você teve na renovação aí no Diocese de Taubaté? Algo assim que te marcou? Com certeza foram vários, ou algum congresso, algo assim que você, a parte da renovação, não, aquele momento eu trago na memória. Teve vários momentos, cara, de encontro da renovação carismática, vários, na época minha mesmo, né, lá atrás, que foi bem lá atrás, era fervoroso, é a coisa mais linda, né? Então eu fui no estádio, né? Foi lindo demais, né? Padre Jonas, Você chegou aí já, você não foi? já, já, nossa, Canção Nova, cara, nossa mãe, Canção Nova, eu batia cartão, e eu não tinha carro, de ônibus. Padre Léo não, quando tinha Padre Léo, tava lá. Tinha Padre Rufo, nossa, Quantos testemunhas de Padre Léo que é? nossa, Era santo. Padre Rufus, Padre Rufus entrar na Canção Nova, já começava a ter manifestação, você tem ideia? Sobrenatural. Sobrenatural, e aquilo me enchia, porque essa área era minha, entendeu? Então, nossa, eu não perdi a caminhada. Aí comecei a buscar vigília, tudo, e foi só enriquecendo espiritualmente, e hoje estou aqui por causa disso, dessa experiência da revelação. Alicerce, que não É, é a certo. oração em língua, eu não acreditava na oração em língua, para mim tinha que, Porque que não era tradicional, né? não, sabe o que é para mim? Oração em língua? Ah, eu batizado na Espírito Santo, o cara ia falar inglês, português, alemão, chinês, entendeu? O cara foi batizado, vai falar isso aí. Para mim era isso, oração em línguas. Ninguém tirava, começava lá, essa babaquice aí, na minha cabeça, na hora. Mas tem uma vez um profeta de Deus veio pregar, rapaz, tacou a mão na minha cabeça. Eu senti a perna tremer, amolecer, perdi o sentido, rapaz. Depois repousei a primeira vez. Depois daquilo lá, aí ele sentou comigo, explicou na palavra o que era oração em línguas. Aí eu entendi. Aí eu entendi. Gemidos, Misericórdia. gemidos inefáveis. Eu entendi tudo. Aí eu comecei a entender por que que o demônio manifestava no momento de clamor. Por quê? Porque ele entende. Aí ele quer bagunçar, tirar a atenção de todo mundo. Aí ele aparece. Hoje todo mundo intensifica mais a oração em língua. Começa a orar em língua, daqui a pouco já acaba. Devia intensificar. Estou cronometrando. Não, Kairos, tempo da graça. Você tira esse tempo? Ah, não, porque 10 horas tem que terminar. Mas essa graça está acontecendo. Assim. Eu não tenho tempo. Sinceramente. Eu posso entrar 1 hora da manhã no serviço. Vai até meia-noite, vou até meia-noite. Eu quero que a graça aconteça. Não tem tempo, para Deus não tem tempo. Na minha opinião, modesta opinião. Hoje mudou Né? muita Hoje já coisa. mudou muita coisa, entendeu? Mas falta isso, essa busca, a vontade de ser santo, sabe? Foi o Juninho daí, de São Zé, teve que falar a mesma coisa, que na época dele não tinha um cronograma, é terça, é animação, Não, não, ixi, rapaz. liberdade e espírito. Liberdade no espírito. Não tinha tempo. Né? Rolava até a graça acontecer. Aí a libertação acontecia. Hoje não consegue, porque é muito pouco tempo. Corta-se. Corta. Ah, tem que ir embora. Ó. Mas eu trabalho cedo. Ah, irmão, pelo amor Você de acabou Deus. tarde, os participantes reclamam. Você não sabe nem se daqui 1 hora você está vivo. Pô, Aí você vai cronometrar o tempo da graça. é, Tem. Esquece de beber graça, tenha paciência e espere em Deus. E deixa Deus agir. Não fica cortando a ação de Deus, não, gente. Pelo amor de Deus. amém. Graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez pelo Amém. seu sim, muito obrigado. Foi maravilhoso esse bate-papo, essa partilha. A gente possa cada vez mais estreitar aí esse bate-papo. Com Vamos marcar uma certeza. outra vez pra gente ver. Sim. Tem o Júnior também, Eu vou ver com o Júnior aqui pra falar. bastante testemunho. Deus abençoe. Quero agradecer você que ficou conosco até o final. Deus abençoe o seu sim, muito obrigado. Que você possa ir lá no Instagram, cara, nosso podcast, nos seguir também, nos ajudar a evangelizar cada vez mais. E cada vez mais, com o seu sim, nós ajudamos com a cura, a libertação, como foi testemunhado essa noite de hoje. E venha conhecer a comunidade, né? Isso. São Nossa, Miguel Arcanjo, é, ou se você não é de Caçapava, é de Taubaté, tem a Missão Pentecoste, tem várias comunidades aí que são muito de Deus, né? Vai conhecer uma comunidade de vida, quem sabe você tem um chamado, é, né? Ou se não, um grupo de oração é essencial. Essencial. Missa não pode deixar. Mas é importante também um grupo de oração, ter uma base ali para sustentar. Quanto mais Deus, melhor é.
Verdade. né? Quanto mais Deus, melhor aí. O mundo vem com tanta força descarregando tanta coisa para lá abaixo, a gente também precisa, quanto mais Deus, melhor. É claro, quanto mais Deus, melhor. Amém. Então, é a nossa comunidade aqui do Eldorado, na rua Claudino Ribeiro, número 250, o Rincão da Comunidade São Miguel Arcanjo, pertencente à Paróquia Menino Jesus, aqui da Diocese de Taubaté. Então, que você possa vir nos conhecer todo sábado às 19h30, o grupo de oração, e na terça-feira, a Célula Jovem, às 19h30 também, você possa vir participar conosco. E nos seguir lá, Comunidade São Miguel Arcanjo no Instagram e Carols Podcast no Instagram também. Se quiser falar um pouco da Missão Pentecoste, endereço, fica à vontade. O endereço hoje eu não sei de cabeça porque a gente mudou para casa do fundador. Hoje é na casa do fundante. Então lá eu não sei direito o endereço aí, não gravo, sou ruim para gravar essas coisas. Mas se você procurar lá no Facebook, no Instagram, tem a comunidade Missão Pentecostes. Lá tem endereço, lá tem tudo sobre a comunidade. Lá você vai conhecer um pouquinho da comunidade. Aí, se você se interessar, entre em contato com nós. Lá também tem, manda uma mensagem lá. A gente vai entender com o maior carinho, viu? E se puder vir hoje aqui ainda, eu vou estar pregando aqui no grupo de oração. Vem aqui escutar a palavra de Deus poderosa. Glória, Deus abençoe. Amém. Para quem não sabe, as cruzes que eles fazem, maravilhosas. Você falou um pouco da cruz, eu tenho uma particularmente em casa. A cruz, nossa, foi uma coisa de Deus mesmo, né? Porque Deus que deu para sustento da comunidade, porque Deus numa oração na capela nossa, com a nossa fundadora, com o fundador Aline, a esposa do Júnior, né, que é o nosso fundador, pai fundador. Deus falou para ela assim, tinha uma cruz de bronze, e Deus falou no coração dela assim, o Senhor Jesus falou assim, tô muito bonito, você não acha? Tô feliz você estar aqui, né, em oração comigo, mas eu tô muito bonito, propaga minhas chagas. Falou para ela. Aí ela tomou aquilo no coração e veio falar conosco. Como é que nós vamos propagar as chagas do Senhor? Aí veio, nasceu a cruz, né? A cruz sagrada. E graças a Deus, essa cruz está fazendo milagres, milagres. Lá a comunidade está crescendo para fora, irmão. No interior de São Paulo, com essa cruz. Benção. Tem gente que está fazendo oração nas casas, né? A gente está com mais de, eu acho que tem só em Catuba tem uns 4 grupos de 12 pessoas e estão fazendo formação para a comunidade. Entendeu? Testemunho sobre essa cruz, depois eu vou partilhar. Então, E, você acredita? E a cruz que está fazendo. É milagre, milagre. milagre. Não, é sobrenatural. Eu tenho lá em casa, a gente ora, a gente clama lá, tem na comunidade. E uma vez uns irmãos veio ministrar num encontro de oração nosso lá de Cruzeiro. Os irmãos de Cruzeiro, a gente nem conhecia. Outra pessoa indicou e veio. Aí ministramos, momento de oração e tudo mais. Na hora de ir embora, o fundador pegou a cruz lá, gigante, a cruz enorme, que é a que a gente usa para revender, e doou para ele. E hoje lá em Cruzeiro ele faz muito de oração nas casas com essa cruz também. Olha para você ver. Tá vendo? É uma coisa que é feita através de oração, né? O está trazendo recurso, graças a Deus, para a comunidade. Tem cruz de tudo quanto é tamanho, tudo chagada, né? Até as imagens que a gente fazia, agora está segurando um pouco, porque não dá conta. Muito pedido. É muito pedido de cruz para fora. Sai muito para fora a cruz, né? A pessoa, quando ela entende a chaga do Senhor, que a gente tem que esconder nas chagas do Senhor, ela adquire, porque ela põe na casa dela e ali ela vai, né, ter sempre que é o amor completo, o ágape, que é na cruz. Na nossa igreja é a igreja da cruz, irmão. É a igreja da cruz, não pode tirar isso. É a igreja da cruz. E ela está fazendo milagre nas casas, na vida das famílias, está fazendo milagre. É muita graça. Amém. É muita graça. Louvado seja Deus. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. O prazer foi meu. Santinho, Deus abençoe. Obrigado Vamos pela aí. filha dele também. Obrigado pelo Pablo. A Larissa está nos ajudando aqui. Então que você possa nos ajudar também nas redes sociais cada vez mais, levar o amor de Deus através do Caroço Podcast. E é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Fique conosco. Às 20 horas, quarta-feira que vem, será maravilhoso. Não percam. Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, Fica tchau. com Deus. Deus abençoe.